Se hoje a gente tem o Pix enquanto essa forma de pagamento, né? Então, hoje o Pix está entrando em vários outros países como essa forma de pagamento. Por que eu vou precisar de entrar com uma outra moeda para fazer esse câmbio em si? Sendo que isso tudo é possível dentro de transações financeiras voltadas mesmo para questões de criptomoedas. As criptos hoje, elas fazem esse papel assim, perfeitamente, sem a necessidade aí de ter aí um órgão centralizador. Mas nada impede de que exista a regulação. Então, o medo em si de que ocorra hoje com o Drex, às vezes eu vejo muito como uma cortina mesmo de fumaça ali, de levantar questões que vão esconder a real mesmo intenção de governos que estão determinados a ter uma moeda única. Então, o processo em si, voltando, não é o Drex. É a moeda que vai ser determinada por esses blocos econômicos. Seja o dólar, seja o ian, ou seja uma outra moeda que vai ser digitalizada, e aí sim vai correr o risco. Porque no momento que a gente tem uma moeda única, onde que o Estado em si, ele se torna em si o seu controlador, aí a gente volta no projeto inicial do Drex. E aí onde que mora o perigo? E aí, para a gente lembrar, o Bloco Econômico do Brasil é o BRICS. Só gente boa no bloco. Rússia, China, só governos... Só gente boa, para tentar não me estender muito aqui. E aí... essa conversa toda, né, gente? Um dia eu tive a oportunidade de sentar com o Celso e com a Sonia para um bate-papo, e aí o Celso falou, Carol, isso é ponta de iceberg. Eu falei assim, cara, isso vira uma live, hein? Tem que falar isso lá, porque isso vira uma live para as pessoas entenderem, porque quando o Celso me disse isso na época, o Lucas ficou quase na contramão para mim. Eu falei assim, mas por que ele está me falando isso agora? Se na verdade o que eu estou vendo nos vídeos é uma outra coisa, e agora fica muito mais claro quando a gente começa a avaliar o que já existe, né, que é o Pix, e o que está para acontecer, né? E aí as reservas de capital e diversificação, de novo, eu vou bater muito nesse ponto hoje, elas vão ficando muito importantes, porque aí um outro movimento que eu tenho observado, Lucas, e esse você vai poder falar para a gente com propriedade, é a corrida dos países em busca de reter metais preciosos, né? A gente vê muito como corrida do ouro, né? Isso ficou muito forte nos últimos anos. Eu vi muita reportagem de 2024, poucas de 2025, e quando os governos começam a fazer reserva de metais, de coisa física, alguma preocupação eles têm em relação à sua moeda fiduciária. Faz sentido ou não faz sentido esse tipo de raciocínio? Faz total sentido, né, Carol? Se a gente analisar do ponto de vista, vamos dizer assim, de princípios, né? Princípios econômicos. O que realmente importa num mercado, numa transação comum que seja, o fundamento é a confiança, né? Como é que você vai fazer uma troca, fazer uma transação, se você não confia naquele meio que você está usando, né? Então, esse movimento que você vê aí há décadas acontecendo, principalmente pelos bancos centrais asiáticos, China, Rússia, Índia, você vai notar aí que essa confiança nos mercados está diminuindo, né? Então, como falava o Ray Dalio naquele vídeo que a gente comentou anteriormente aqui, a base, né, das trocas do mercado é confiança. Uma vez que isso acaba reduzindo e se comprometendo, tudo pode acontecer.